Vamos em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Em paz, Amém. Filho e Espírito Rainha Santo. do céu, alegrai-vos. Aleluia. Os Aleluia, fazei o vosso puríssimo seio. Aleluia. aleluia, Ressuscitou, como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. aleluia, Alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque se aleluia, verdadeiramente. Aleluia. Eu aleluia. nasce ligado ao mundo, a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Concedei que, pela intercessão da bem-aventurança da Virgem Maria, alcancemos a glória e a ressurreição eterna. O mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e Amém. ao Espírito Santo. Glória ao Pai, Sempre no Filho. princípio, nunca sempre, até século Agora no século. princípio, agora e sempre, pelos séculos dos Glória ao séculos. Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, Assim nunca como é sempre, no até princípio, século agora e século. sempre, pelos Amém. séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Seguirá no princípio, nunca sempre, até século século. Assim como é, Amém. nunca. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se continua com o princípio, continua sempre, séculos, séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, continuação, começamos a ler. Viu-se então o que vemos hoje se reproduzir. A franco-maçonaria tinha necessidade, para a execução dos seus desígnios, de um número religioso de braços, e foi por isso que ela até então não admitia em seu seio senão homens que desgostassem de uma certa posição, passou a chamar a escória do povo. Até nas vilas dos campos passaram a ouvir falar da igualdade e da liberdade e a se agastarem com os direitos do homem. Para essas pessoas, as palavras liberdade e igualdade não precisavam ser compreendidas nas iniciações dos bastidores das lojas de retaguarda, e era fácil aos cabeças de nelas imprimir apenas através destas palavras todos os movimentos revolucionários que se queria produzir. Ao mesmo tempo, o Duque de Orleans chamou para as lojas e fez entrar na seita os guardas franceses. Nada se faz sem dinheiro, e as revoluções menos do que todo o resto. A comissão diretora, presidida por seus Sayes, e que compreendia, entre os outros, Condorcet, Barnave, Mirabeau, Pétion, Robespierre, Grégoire, não falhava em recolher e acumular os fundos para o grande empreendimento. Dudac, num livro publicado em 1791, diz: Foi através dos franco-maçons que se estabeleceram uma correspondência geral e os recursos necessários ao Partido da Revolução. Esses recursos, sob o nome de contribuição franco-maçônicas, foram adaptados em toda a Europa e serviram, sem que todos os irmãos previssem isso, para alimentar a Revolução da França. Com esses fundos, o partido mantinha emissários de uma extremidade à outra do reino, e em Paris, residentes, ele colocava candidatos nas corporações de arte e de ofícios. Ele pagava o soldo dos agentes e dos espiões, amolecia ministros protestantes e assassinos. Eram Nimes que ficava do tesouro, era para lá que fluíram todos os canais que, correspondendo aos diversos refúgios dos calvinistas, levavam e distribuíam as contribuições, e de um só golpe punham todas as suas máquinas em movimento. Esse dinheiro serviu para pagar o soldo dos emissários em toda a França, para dirigir as assembleias dos bailadios, serviu para colocar o povo em armas. Mirabeau, no seu livro A Monarquia Prussiana, publicado antes dos acontecimentos dos quais ele próprio foi um dos grandes atores, assim se expressa. A maçonaria em geral, e sobretudo o ramo dos templários, produzia anualmente somas imensas através de taxas de admissões e das contribuições de todo gênero. Uma parte era empregada na despesa da ordem, mas uma outra muito considerável corria num caixa geral, cujo emprego ninguém
excetuado os primeiros entre os irmãos, conhecia. A mesma informação nos é dada pelos papéis secretos achados na residência do cardeal de Bernes. Deschamps cita um dos documentos pertencentes ao grupo de propaganda, a propaganda anexo à comissão diretora dos Filaletes, que tinha por missão não somente cooperar com a Revolução da França, mas trabalhar para introduzi-la entre os povos da Europa. Vê-se por esses papéis em 23 de março de 1790 havia em caixa 1.500.000 francos, dos quais o Duque de Orleans havia fornecido 400.000. A diferença fora dada por outros membros por ocasião das respectivas admissões. Outros clubes ou lojas tinham outros recursos. O Caixa-Geral dos Francos da Franco-Maçonaria contava, em 1790, com 20 milhões de libras em moeda corrente. Segundo as contas realizadas, deveria haver ali 10 milhões ou mais antes do fim de 1970, de 1791, quando Cagliostro, que foi preso em Roma pela polícia pontifícia em setembro de 1789, ele assegurou que a maçonaria tinha uma grande quantidade de dinheiro distribuída pelos bancos de Amsterdã, Roterdã, Londres, Genebra, Veneza e que ele, Cagliostro, tinha recebido 600 luises em dinheiro na véspera de sua partida para Francfort. Estando assim tudo preparado, o dia da insurreição foi fixada para 14 de julho de 1789. Os franco-maçons atualmente guindados ao poder conhecem bem por que escolheram 14 de julho de preferência a outras datas para comemorar a festa nacional. A Terceira República escolheu esse aniversário, diz Gustave Bord, porque ela é a figuração política da franco-maçonaria e porque a tomada da Bastilha, a despeito de todas as lendas românticas, foi ela própria o resultado de uma vasta conspiração maçônica. A Bastilha cai, os correios que levavam a notícia às províncias voltavam dizendo que por toda a parte viram as vilas e as cidades em ressurreição. As barreiras são queimadas em Paris, nas províncias os castelos são incendiados. O temível jogo das lanternas começou. Cabeças foram carregadas na ponta das estacas. O monarca foi sitiado em seu palácio. Seus guardas foram imolados. Ele mesmo é levado cativo na capital. Começa então o reino do terror organizado, a fim de deixar aceita toda a liberdade para executar seus sinistros projetos. Esse reino foi inaugurado por volta do fim do mês de julho de 1789, nos diferentes pontos da França, de Franc bretano, de leste a oeste, de norte a sul, espalhou-se subitamente um terror estranho, um terror louco. Os habitantes dos campos se refugiavam nas cidades, cujas portas eram fechadas em seguida em grande pressa. Os homens se reuniam armados nas ruas, os gritavam-se os bandidos. Em certas localidades, um mensageiro chegava, os eles incendiados, cobertos de poeira, num cavalo branco de espuma. Os malfeitores estavam lá, na colina, emboscados nos bosques. Em 2 horas, eles estariam na cidade. Franz Colina emboscados nos bosques. Em 2 horas, eles estariam na cidade. Frank Botano descreve aqui o que se passou particularmente no Avernet, no Dauphiné, na Guyane, etc. A lembrança desse alarme permanecerá muito vivo entre as gerações que o conheceram. O grande medo foi a dominação de que se lhe
deu ao centro da França. No sul se diz La Grande Poeresse, La Grande Pau, Yana- Yanara de la Pau. Em outras partes foi o Dia dos Bandidos, a quinta-feira louca, a sexta-feira louca, conforme o dia em que o pânico explodiu. Na Vandeia, a lembrança do acontecimento permaneceu sob o nome de A Desavença da Madalena. O medo, com um efeito ali, estourou na festa da Madalena, no dia 22 de julho. O decreto da Assembleia Nacional, publicou no dia 10 de agosto de 1789, confirma no seu preâmbulo a generalidade e a simultaneidade do pânico. Os alarmes que foram semeados nas diferentes províncias de Assembleia na mesma época e quase no mesmo dia. Os documentos reunidos em France Franque-Bretagne deixam ver que o grande medo rebentou nas seguintes províncias: Île-de-France, Normandie, Maine, Bretagne, em língua francesa, Anjou, Tournai, Orléans, Nivernais, Bourbonnais, Poitou, Saintonge, Angoumois, Périgord, Limousin, Agenais, Guiana e Gascogne. Essa é a parte que eu mais Languedoc, gosto. Languedoc, Grande Provence língua, tu brincar. francês, Dauphiné, Forez, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne, Lorraine, Alsace. Ele acrescenta, não Não, conhecendo mas champanhe você já fala todos os dias. Por que champanhe é esse champanhe? Champagne. Lorraine, Alsace. Ele acrescenta não conhecer nenhum documento que assinale o medo na Bretanha, Bretan, Picardy, Artois e Flandres. Lembro-me, no entanto, de ter ouvido falar nele por minha mãe. Esse terror de pânico fez com que os cidadãos se armassem. A Guarda Nacional se formou. Em menos de 15 dias, 3 milhões de homens foram arregimentados e uniformizados com as cores nacionais. O medo dos bandidos engendrou os verdadeiros malfeitores, que se proveram, nesse momento, nas armas necessárias. A opinião popular de Franz Frank Breton talvez não esteja errado ao considerar esse acontecimento como o mais importante de toda a Revolução. De um dia para o outro, os franceses viram cair tudo o que havia constituído sua existência secular. Diante desse nada súbito, houve o grande medo nas almas simples, o grande acesso de febre, precursor da crise terrível que vai sacudir a nação inteira e até mais, ao mais profundo de suas estrelas. Quem era suficiente poderoso para levantar ao mesmo tempo o mesmo medo, através de uma imensa extensão do território, pelos mesmos processos, pelas mesmas mentiras? Como explicar um tal movimento, se não pela ação combinada de uma seita espalhada em todos os pontos do reino, a fim de tornar possível os crimes que ele cogitava? Para levar esses objetivos a termo, era preciso a organização de cabeças e dos braços. Para dirigir uma e outros, Mirabeau chamou os seus conjurados à igreja dos religiosos, conhecidos pelo nome de jacobinos. E logo a Europa inteira passa a conhecer os chefes e os atores da Revolução, apenas sob o nome de jacobinos. Esse nome designa por si só tudo o que há de mais violento na conjuração contra Deus e contra seu Cristo, contra os reis e contra a sociedade. Não temos aqui que fazer o relato, nem mesmo que traçar o quadro disso.
sendo a finalidade destes capítulos unicamente responder ao desejo assim formulado por por Louis Blanc na sua História da Revolução. Importa introduzir o leitor na mina que então cavaram, sob os tronos, sob os altares, os revolucionários instrumentos profundos e altivos dos enciclopedistas. Nesse antro, nos encontramos todos os personagens que tiveram participação mais ativa da desordem política, social e religiosa no fim do século XVIII. Felipe Egalité, Mirabeau, Ué, aqui eu não vou ler isso tudo aqui não, esquece isso, esquece isso. Fazia parte da loja 22, a loja 22. Robespierre era a Rosa Cruz do capítulo de Arras. Yeah, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Isso aqui fica. Não, irmão Franco, eu acho como que só falta já uma página, vamos já terminar para fechar esse Oh, capítulo. falta uma página. Ah, não sabia. Sabia. Sim, falta só É. um. Uhum. Em Mirabeau, quem no dia 6 de maio de 1789 apontava para Luís XVI dizendo: Eis a vítima. Esse aí é quem no dia 16 de junho proclama que não pode existir nenhum veto contra a Assembleia que vai regenerar a França. É Guilhotin quem no dia 21 de julho de 1792 arrasta os deputados para a sala de Jeu de Paume e é esse outro maçom, Bailly, que improvisa o juramento da revolta. É Camille de Molin quem, no dia 14 de julho, no Jardim Palacial de Rosa Palacial, né? Vamos dizer assim, lança a multidão um grito, as armas, senão da primeira morte e da pilhagem. É Lafayette quem, no dia 21 de junho de 1791, expede para a vereança esse outro maçom petições para prender o rei fugitivo e que se veste como um carcereiro das Tulherias. O mesmo Pension, prefeito de Paris, abandona no dia 20 de julho de 1792 a família real e os ultrajes das hordas hebrias das ruas. Roderez, quem no dia 10 de agosto, após um novo assalto a Tulherias, entrega a família real à convenção. É Danton quem organiza os massacres de setembro, enquanto Marat faz cavar um poço na rua de Tombe-les-Sourds para enterrar nas catacumbas de Paris os cadáveres dos desgolados. Emarate, francês, franco-maçom, como todos os outros, quem na véspera de 21 de janeiro vem comunicar ao rei mártir seu decreto de morte irrecorrível. E após o redicídio, é Robespierre que se torna grande mestre do cadafalso. O projeto da franco-maçonaria não se limitava em jacobinizar França, mas todo o universo. Assim vimos o iluminismo levado simultaneamente para todos os países. A loja estabelecida na rua Coq-Héron, presidida pelo Duque de la Rochefoucauld, transformaram-se especialmente naquela dos grandes maçons, que cuidava da propaganda europeia. Foi ali que se realizaram os maiores conselhos. Quem melhor conheceu esse estabelecimento foi Gritaner. Em suas memórias da sua revolução, da Revolução Francesa, ele diz: O clube de propaganda é muito diferente dos jacobinos, não obstante os dois frequentemente se reúnam juntos. Os dos jacobinos é o grande motor da Assembleia Nacional. O da propaganda quer ser o motor do gênero humano. Este último da propaganda já existia em 1789. O chefe era o Duque de la Rochefoucauld, Condorcet e Sieyès. O grande objetivo do clube de propagandista era estabelecer uma ordem filosófica que dominasse a opinião do gênero humano.
Há nessa sociedade duas espécies de membros: os contribuintes e os não pagantes. O número dos pagantes é de cerca de 5.000. Todos os outros se comprometem a propagar por toda a parte os princípios da sociedade e atender sempre para esse objetivo. Seus esforços não foram estéreis. De todos os fenômenos da Revolução, diz Baruel, sem dúvida, o mais espantoso, infelizmente também o mais incontestável, é a rapidez das conquistas que a Revolução já alcançou numa grande parte da Europa e que ameaçam fazer a Revolução do Universo. É a facilidade com qual seus exércitos içaram a bandeira tricolor e plantaram a árvore da sua igualdade e de sua liberdade desorganizadora da Savoia e na Bélgica, na Holanda e nas margens do Reno, na Suíça e além dos Alpes, do Piemonte em Milão até na própria Roma. Em seguida, depois de ter concedido o valor das tropas francesas e a habilidade de seus chefes, a parte que lhes é devida nessa conquista, ele acrescenta: aceita e as suas conspirações, suas legiões de emissários, segredos precederam em toda a parte dos seus exércitos. Os traidores estavam dentro das fortalezas para abrir-lhe as portas. Eles estavam até nos exércitos do inimigo, nos conselhos dos príncipes para abortar seus planos. Seus clubes, seus jornais, seus apóstolos tinham predisposto o populacho e preparado os caminhos. Baró oferece numerosas provas dessa afirmação. A história sincera das conquistas da Revolução e do Império con Fernanda. Nostra pele. É isso aí, Manuel. É isso aí. Esse capítulo fecha de forma formidável, narrando as atrocidades desses assassinos. Começando pelo facto de venderem a ideia que a população mais baixa não percebia do que estava a acontecer e do nada vê espalhada sobre a França, a nível de todas as províncias, o terror e o medo. O mais estranho de tudo, já que as pessoas continuam céticas, basta ver que todos os anos, todos os santos anos, a França comemora o 14 de julho. Todos os anos. Estamos em junho. Próximo mês, dia 14, haverá o desfile em, do dia 14 de julho de 1789, que simboliza a queda da Bastilha. E o que é que eles dizem? Eles dizem que a queda da Bastilha, ou dia 14 de junho, de julho, é o dia nacional da França. Dia Nacional da França, conhecido como la Fête Nationale, o Dia da Bastilha, e celebram anualmente em memória a tomada da Bastilha, que é o marco da Revolução Francesa. Eles dizem que simbolizou, veja a vantagem desses maçons. Se você pesquisar essa hora na internet, vamos dizer que essa data simbolizou a reconciliação entre o povo e o rei que eles mataram na guilhotina. Como assim reconciliação? Dizem que é um feriado que exalta os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse capítulo notamos uma nota, se depois um pouco para cima, uh, detalha, consegues ver que tem numa nota de rodapé, né, no final do livro, ou no capítulo, deixa eu ver onde está. Yeah. Espera só, não me meto aqui a procurar. Pronto, vai mais um pouco, vai mais um pouco. Aquelas notas de rodapé que normalmente não lês, eh, que são notas de rodapé, fala muito sobre ahm,
os verdadeiros autores da queda da Bastilha. Mas é preciso compreender o que é isso a Bastilha. Foi comemorado a nível mundial, não é? A Bastilha era uma espécie de prisão, era uma espécie de prisão, em francês era uma fortaleza, estás a ver? Uma fortaleza localizada em Paris, foi construída no final do século XIV. Pronto, isso tornou um símbolo do absolutismo monárquico na França. Por quê? Porque foi construída durante a Guerra dos 100 Anos. E o nome era de um santo, a Bastilha de Santo Antônio. Estás a ver? A princípio foi construída para proteger Paris contra os ataques ingleses. Com o tempo, se transformou numa prisão estatal, sob o controle direto do rei. Então, eles acham que é uma forma de mostrar que o rei está a perder o seu poder. Vamos deixar cair a Bastilha. E na Bastilha havia uns prisioneiros eh, que alguns deles eram, logicamente, presos por ordens secretas, por fazerem mesmo parte dessas sociedades. Uh, mas, apesar da sua fama, aquilo não era uma prisão de alta segurança. Não era, porque também havia políticos, havia o próprio Voltaire, o teu amigo Voltaire, já teve preso lá. Eu acho que depois dele ficar preso aquilo, ganhou, ficou com mais raiva daquilo. Pronto, nobres desonrados, aqueles nobres que já apareciam com esses ideais de liberdade, essas coisas todas que eram acusadas com o rei, que eram descobertos nessas tamoias, eram presos nesse lugar, não é? Até inclusive, um dos nobres foi preso por incesto. Então, eles viram que a primeira ação a ser tomada deve ser a queda da Bastilha, porque a Bastilha também era uma forma de prender aqueles que queriam corromper a sociedade. O caso concreto mesmo é o Voltaire. Voltaire era um homem que queria corromper a todo custo a, a sociedade. Então, quando eles deixam cair a Bastilha, o mundo todo celebrou, porque também eram presos alguns estrangeiros, alguns homens dessas sociedades secretas. E com a queda da Bastilha, pronto, eles sentiram-se já, epá, aqui o poder está fofo. E lança o princípio da revolução. Aqueles que saíram, imagina essa hora, Angola ou qualquer país rebentam com todas as prisões. O que é que vai sair daí? É terror, é terror, é caos. Sobretudo porque haviam pessoas de uma potência em termos de inteligência, como Voltaire e outros, que tinham capacidades para obstruir qualquer poder. E é o que fizeram. Foi o que eles fizeram. Então, portanto, as pessoas não podem mais dizer que não existe, porque o livro não mente. Além de citar nomes, cita fatos históricos que são comprovados. Dia 14 de julho, quem tiver dúvida, vai só mesmo agora pesquisar o que é o 14 de julho em França. E vai ver. É uma vitória dos franco-maçons. Foi celebrada a nível mundial, com muita brutalidade, mortes, degolações e tudo mais. E hoje eles celebram como se não fizessem nada. Acho que só lhes falta o que eles querem, o sonho deles também. É mesmo ter o dia da queda do Vaticano. Epá, isso eles vão continuar a querer até o mundo mesmo subir letra, porque é impossível, graças a Deus. Então, isso, mano. Deixo agora também para. Só para acrescentar, além dos maçons e tudo mais, tinham também a participação de Robespierre. Robespierre é um Rosa Cruz. Rosa Cruz ainda não sei se isso é seita, também é uma seita, que até hoje ainda existe, também já é pública. Eles convidam muita gente a fazer parte dos Rosa Cruz, acho que são místicos ou algo do gênero. E, infelizmente, muitos católicos têm caído nos Rosa Cruz, sobretudo no Brasil. Então é preciso as pessoas entenderem que essas seitas eh, vendem uma ideia que não é, na verdade, o que eles propagam.
Eles combinam esoterismo, filosofia espiritual, misticismo cristão, alquimia, cabala, hermetismo, tudo por aí. Pronto, e no final de tudo é mais uma seita que também é inimiga da igreja desde o século XVII. Estamos a falar isso É em uma cloaca de ideologia irreversível. Isso não tem volta, isso irreversível. tudo. De volta, imagina, eles estão em movimento desde 1614. Agora, você imagina como é que 1614, estamos em 2025. Esses fazem essas vacinas da Covid e essas coisas todas, são esses indivíduos. Porque para terem o poder, conseguiram derrubar a monarquia, formaram uma espécie de poder que é deles, que são os Estados. Epá, só Deus, se não existisse Deus, nós estaríamos espalhados, extremamente perdidos. Por isso é que é importante rezar todos os dias, agradecer a Deus todos os dias, porque realmente o Senhor nunca nos abandonou, ficará conosco até o final dos tempos, porque com esses indivíduos era morte na certa, é perdição na certa. Conseguiram infiltrar, como o texto mostra, e como, parece até uma praga. Eles conseguiram entrar em todos os aspectos, em todos os órgãos, em todas as entidades, em todas as instituições do Estado francês, da monarquia francesa. E como o texto narra, no dia D, só começaram a executar. Prenderam o rei, prenderam não sei mais o fulano, não sei o que, papapá, reuniram as tropas. E, portanto, isso demonstra que tem uma força incrível, que realmente dá razão ao que diz o autor, que essa seita não é nada mais nem nada menos do que a própria sinagoga de Satanás. Porque um poder desse não vem de homens. Não vem de homens, é impossível. Seria impossível ser homens normais sem o uso de poderes como essas potestades que disse São Paulo, os principados e essas forças do mal, né? Não tivessem participação. Seria impossível. Epa, e o estranho é que essa tomada da Bastilha, na página, você vê na página 93 no rodapé, foi tema de matéria de concurso nas universidades inglesas. Então isso é para se entender que não é só França. O mundo todo, atualmente, o poder do mundo é maçom, isso não há dúvida. É maçônico. Epa, não sei quem se escapa desse poder, quem não faz parte disso. Só mesmo nós mesmo que não queremos poder, não queremos, também é bom não querer poder, nem ser o governo, nem ser nada nesse mundo. Automaticamente vai te espetar nessa seita. Vai servir os interesses judaicos. Por isso é que os papas lançaram vários decretos contra a maçonaria. Qualquer católico seja que ingresse a seita da seita maçônica, excomungado automaticamente. Temos os decretos do papas que não deixam mentir. Infelizmente, os últimos papas decidiram até perdoar o comunismo e tudo mais, que também é a mesma coisa. Já não criticam a maçonaria abertamente. Acho que o medo já está na espinha deles. Estamos à espera como é que Deus vai agir, porque tarde ou cedo os inimigos de Deus pagarão. Irmão Franco, força aí, continua, mano. Ok, mas pronto, eu também vou fechar aqui, vamos fazer já a oração final, com a tua explanação foram tão bem coordenada que não quero estragar. Então, por favor, faz sua oração e vamos fechar. Tudo bem. Em nome de Patri, et Filho, Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Ilustre São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Antão, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Estevão, rogai por nós.
São Lourenço, rogai por nós. São Vicente, rogai por nós. São Fabião e São Sebastião, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Ambrósio, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Nicolau, rogai por nós. São Bernardo, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.